Paz do Senhor Jesus, meus amados. Estava aqui meditando a palavra do Senhor, o qual o Senhor me tocou no meu coração para fazer este vídeo. Não sei qual que é o trabalhar do Senhor, mas a gente faz aquilo que o Senhor nos toca. Estava aqui meditando a palavra do Senhor, meus amados, que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 18, do verso de número 1. Que a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, Jesus. Aqui o Senhor disse para Jeremias para que ele descesse na casa do oleiro e que ali ele observasse a forma que o oleiro tratava com o barro, a forma que o oleiro manuseava o barro. Então o Senhor pediu para que Jeremias descesse ali para que ele observasse como o oleiro tratava com o barro. E aqui você vai perceber nesta palavra que o Senhor, ele está se comparando com o oleiro. Não foi Jeremias que comparou o Senhor com o oleiro, mas sim o próprio Deus que se comparou como o oleiro e comparou a Jeremias como o barro, como o vaso. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqui nós vamos entender, irmãos, que não importa a forma que esteja o vaso, não importa a forma que esteja o vaso, se ele está quebrado, se ele está defeituoso, irmãos. Aqui o Senhor, ele se compara com o oleiro, ou seja, o Senhor, ele é o oleiro. Ele faz da minha vida, ele faz da sua vida da forma que ele bem entender. Se o vaso estiver quebrado, se o vaso estiver ainda trincado, o Senhor, ele tem a capacidade de moldar e fazer um vaso novo. Gostaria de dizer para você que nesta tarde, não é tempo de você parar. Não importa a situação que você se encontra neste momento, não importa o que disseram para você, mas o que importa é que o Senhor, ele pode moldar a tua vida novamente. Ele pode te fazer um vaso novo. Oh, glória! Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E nós voltamos um pouco aqui adiante, irmãos. Nós vamos observar aqui no livro também de Jeremias, no capítulo 17, no verso de número 11, que diz assim: como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Ou seja, não adianta você juntar riquezas, que no meio dos seus dias, se você não tiver a presença do Senhor, se você não estiver debaixo da graça, tudo se perde. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia, é a palavra do Senhor que está dizendo. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Nós vamos aqui também, irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 18, no verso de número 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se não converter da sua maldade, também eu não me arrependerei do mal
que pensava fazer. Ou seja, irmão, muitas das vezes as pessoas não querem fazer a obra de Deus. Muitas das vezes as pessoas não têm vontade de fazer a obra, mas elas querem atrapalhar em fazer. Ela quer profanar o nome do Senhor. Ela quer profanar o nome da igreja, irmãos. E aqui a palavra é bem clara. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito e faria. Oh, glória! É maravilhoso, irmãos. A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. Você que está parado, não é tempo de continuar parado. Você que ainda não aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, está em tempo de você se arrepender. A Bíblia é clara, irmãos. O momento está perto. O momento do Senhor, irmãos, Ele está se aproximando. E as pessoas, elas não estão dando crédito, irmãos. Você que está parado, volte enquanto é tempo. Você ainda que não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua vida, ainda é tempo de você fazer isso, meus amados. Eu me alegro muito, meus amados, quando eu me encontro com pessoas que já me conhecia desde lá atrás. Outra hora a gente era do mundo. E quando essas pessoas, elas me defrontam e falam: nossa, irmão Anderson, eu não acredito que você está na presença de Deus. Quando eu vejo você entrando numa igreja, eu não acredito, irmãos. Mas sabe o que acontece, irmãos? Eu fico muito enluziado, eu fico muito feliz, porque essas pessoas estão podendo observar que a palavra de Deus, que Jesus, Ele surte efeito nas nossas vidas. Eu fico muito grato, muito feliz, irmão, quando eu me deparo com uma dessas pessoas e fala que não acredita que eu estou na presença do Senhor, porque elas me conheciam lá atrás. O meu Senhor é desta forma. Ele pega vaso quebrado, Ele pega aquele que não tem mais jeito e faz um vaso novo. Louvado seja Deus. Oh, glória, irmão. Como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Como é maravilhoso você ler a Bíblia, irmão. Isso aqui é um manual de vida, meus amados. Isso aqui é um manual para com nossas vidas. No momento de angústia, no momento de tristeza, não tem algo melhor para que você saia daquela opressão. A palavra do Senhor, ela edifica, ela penetra sem uma espada de dois gumes em nossos corações, meus amados. Para não ficar só nessas palavras, meus amados, eu gostaria de deixar aqui também uma palavra que se encontra no livro de Salmos. É um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 40, a partir do número 1 em diante. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodos, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus, muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Olha aqui, irmãos, que lindo esse de número 4. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Irmãos, não tem coisa melhor do que você confiar no Senhor. Não tem coisa melhor do que você colocar o seu problema nas mãos do Senhor. Eu não posso fazer nada por você. O teu amigo não pode fazer nada por você. Mas se você confiar no meu Senhor, Ele tudo pode fará. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, irmãos. Outra hora, irmãos, eu morava ali na cidade de Conchas. Eu não servia a Deus, mas o trabalhar de Deus, ele é grandioso para com nossas vidas. O Senhor levou eu com a minha esposa, que a gente morava de aluguel ali naquela cidade no ano de 2006, para morar num lado de uma igreja. 2 casas para baixo da minha existia ali um templo, e existe um templo, Assembleia de Deus, Ministério do Perus, na cidade de Conchas. E ali, irmãos, eu não servia a Deus. Naquele momento eu não gostava de igreja, eu bebia, eu fumava, vivia no mundo da prostituição, meus amados. E ali o Senhor, Ele fez
uma obra grandiosa. Ali o Senhor, o pastor, o Senhor usou o pastor, ali eu peguei amizade com o pastor e ele ficava lançando o convite ao meu coração, ele ficava me convidando para participar de um culto. E eu confesso para os irmãos aqui nesta tarde, que naquele momento eu aceitei um desses convites, mas não fui lá para agradar o Senhor, não. Fui lá para agradar ao homem. Falei, eu vou ir lá naquele culto, aí eu indo, eu acho que esse pastor ele vai parar de ficar me convidando. Eu não gostava de crente, eu não gostava da palavra. Quando alguém vinha falar de Deus para mim, eu deixava falando sozinho e saía. Mas ali era um trabalhar do inimigo para com a minha mente. Mas o Senhor ele é tão maravilhoso, irmãos, que eu participei naquela noite daquele culto. E eu não via a hora de ir embora para fumar. Eu tinha um vício de cigarro, então eu não via a hora de ir embora para fumar. E ali naquela noite, eu me lembro até hoje, meus amados, que o pastor, ele pediu para orar para mim no fim daquele culto. E eu falei, tudo bem, eu aguardo. Ele saudou ali os irmãos que ali estavam naquela noite, e ele começou a orar por mim. E o Senhor tomou aquele pastor ali naquela ocasião, e começou a falar a minha vida. Tudo o que acontecia aqui na cidade de Areópolis. Aquele pastor, ele não me conhecia. Ele estava vindo de uma obra lá no Tocantins, para com a cidade de Conchas. Então ele era novo ali, ele não me conhecia. Eu era aqui da cidade de Areópolis, estava morando ali também há pouco tempo naquela cidade. Eu me lembro naquela noite que aquele pastor, ele me falou que o Senhor ele estava dando livramentos, que eu já tinha, o Senhor tinha me livrado já por 3 vezes da cidade do diabo. E naquela noite ele me falou que eu era escolhido no ventre da minha mãe para fazer com a obra. Ele me falou naquela noite que muitas pessoas seriam salvas através das minhas palavras. Ele falou que o Senhor ia usar muito a minha inteligência. Mas eu confesso, irmãos, naquele momento entrava para um ouvido e saía para o outro, mas não saiu do meu esquecimento. Eu queria dizer para você que nesta tarde, tudo que o Senhor prometer para você, pode passar o tempo que passar, meus amados, Ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para que minta. E passado, irmãos, 12 anos, aproximadamente 10 anos, começou a se cumprir na minha vida o que aquele pastor me direcionou ali naquela noite. Então eu quero dizer para você nesta tarde, nunca duvide de alguém quando você vê uma pessoa nas esquinas, escravizado por Satanás. O Satanás não está brincando de ser Satanás, meus amados. Satanás está matando, está levando muitas almas, muitos jovens nesse espírito de suicídio. É tempo de nós fazer alguma coisa. Muitas das vezes que você se deparar com essas pessoas, em vez de você criticar, em vez de você dizer, não tem mais jeito, esse está perdido, eu sou prova viva em dizer para você nesta terra, tem jeito sim. Como aqui a palavra veio a Jeremias no capítulo 18, nós somos o vaso na mão do oleiro. Não desacredite de ninguém, porque o meu Senhor, Ele pode moldar quem Ele quer, da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que esta palavra seja uma palavra que ao menos toca o teu coração. Não é tempo de parar, não é tempo de brincar. Amém? Que Deus abençoe as vossas vidas. Em nome de Jesus.